Galera, é o seguinte, a gente sabe que GTA é um jogo de mundo aberto que sempre foi um desafio para qualquer console, independente da geração. Isso porque o trabalho não precisa ser apenas visual nesse tipo de jogo. Junto com os gráficos, a tarefa de mostrar um mundo orgânico e vivo também faz parte para poder trazer identidade e consistência para toda a premissa que tenta ser apresentada numa obra desse tipo. E ninguém melhor que GTA para poder trazer isso pra gente. Aqui a gente já falou de GTA San Andreas e como ele levou o PS2 ao limite. E hoje a gente vai falar de GTA 4 para ver se ele levou ou não o PS3 ao limite também, lá no ano de 2008, ano de seu lançamento. Então, antes da gente continuar, já larga o gostei para ajudar e se inscreve para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Isso é muito importante e eu já agradeço demais, beleza? Agora vamos começar o vídeo. Dentro da franquia, GTA 4 é diferente do que a gente vinha se acostumando até então. Ele traz uma narrativa mais séria e, como a gente sempre conversa aqui, tudo precisa ser coerente com a ideia dela no jogo, para não destoar e causar uma inconsistência na experiência de quem tá jogando. E o game faz isso de inúmeras formas, um tanto surpreendentes para a época. A história se centra em Niko Bellic, um ex-veterano de guerra do leste europeu que, em busca de vingança, passa a viver ilegalmente, mas por fim vai atrás de seu primo nos Estados Unidos na cidade fictícia de Liberty City, que foi completamente baseada na cidade de Nova York. Além de sua busca por vingança, Niko acreditava que seu primo fosse rico e foi atrás de todo aquele sonho americano, que quando chegou lá, viu que ele estava com mais problemas do que ele, dando assim o pontapé inicial da narrativa. Screw you, you idiot! Okay, I'm an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. E é dentro desse contexto que vemos diversos outros elementos se desenvolverem. Por exemplo, o primo de Niko tem uma espécie de agência de táxi, e o protagonista acaba trabalhando para ele nessa agência e conhecendo diversas pessoas trabalhando como taxista, além de ficar presenciando diversos eventos que dão profundidade e oportunidade para muitas outras coisas que acontecem durante a trama. É fácil dizer que o conceito de GTA 4 foi moldado para ser uma experiência muito realista, e por isso, muita coisa está diferente do que a gente está acostumado. Esse realismo se apresenta nos mínimos detalhes. Um caso interessante é o celular, que serve para você aplicar os clássicos códigos do jogo. O que antes acontecia de forma aleatória, agora se contextualizou. Outro exemplo pertinente é a forma como é possível roubar os carros no game. O personagem quebra o vidro e ainda precisa fazer uma ligação direta para fazer o carro funcionar. Podemos dizer que deixou de ser automático para ser algo mais natural, orgânico e também realista do que nos jogos anteriores. Para poder aumentar mais esse tom realista, os alívios cômicos foram drasticamente diminuídos. Eles existem, porém, numa quantidade bem menor, e os personagens, num geral, são densos e pesados em suas personalidades, que vão se desenvolvendo com o passar do tempo. A começar pelo próprio Niko e pela forma como ele se relaciona com as outras pessoas. Ele é muito introspectivo, mas a verdade é que não tem como falar de realismo e não mencionar o comportamento do jogo no mundo, e como ele desempenha suas principais funções como um game de sandbox, que visa mostrar liberdade para quem está jogando. Então vamos falar sobre como o contexto do mundo é representado aqui e como isso afeta o protagonista. I need your car, man. GTA 4 foi o primeiro game da franquia para a 7ª geração de consoles, ou seja, a geração do Xbox 360 e PS3, e isso de certa forma limitou um pouco os desenvolvedores por não saberem ainda onde estavam pisando, afinal de contas era um hardware completamente novo. Pensando nisso e principalmente na coerência do contexto do game que visava ser realista, a produção do jogo abriu mão de ter muitos elementos para poder colocar realismo e naturalidade nos que se tinham. Isso, claro, não significa que o mundo do game é pequeno ou pouco orgânico, muito pelo contrário. Nova York foi muito bem retratada na cidade de Liberty City e principalmente muito bem distribuída também. O foco são os ambientes urbanos, por isso é o que a gente mais vai ver aqui, mas não quer dizer que a gente não encontre trechos com campos, por exemplo. Existe uma quantidade de atividades considerável para serem feitas também, caso você não queira explorar o modo história do game logo de cara, e o jogo possui uma jogabilidade bem realista para a época. Esse conjunto de coisas acabam agregando muito para o realismo que o jogo
jogo queria passar pra gente. Nico corre de acordo com a pressão ou frequência de botões que você aplica e possui movimentos de combate corpo a corpo que são bem consistentes. Além disso, o jogo traz mecânicas de shooters que pra época eram bem atuais, como o estilo de mira em cima do ombro ou a possibilidade de pegar cobertura para poder trazer combates mais dinâmicos e realistas, bem no estilo de Gears of War, por exemplo. Quanto ao estilo de progresso aqui, podemos dizer que não há muitas brechas para atividades alternativas, e ele tenta manter o jogador preso na história do game, explorando os traumas do passado do protagonista e apresentando personagens cada vez mais misteriosos, além de bons plot twists na trama também, que começam desde a primeira animação, com a surpresa de Nico sabendo que o primo dele não é rico, até o fim do game. Nas missões a gente pode dizer que o ritmo é crescente, quanto mais o tempo passa, mais sérias elas vão ficando, e em função disso vão ficando mais difíceis também. Tudo é muito gradual e consistente, mostrando aos poucos cada vez mais dos personagens que estão presentes na trama. E levando em consideração essa dificuldade que é crescente, um item muito importante é o número de armas, que felizmente é muito bom. Para consegui-las você pode ir em lojas de armas para poder comprá-las ou apenas coletar dos corpos dos inimigos caídos no chão quando você os elimina. Que por falar nisso, vale mencionar a inteligência artificial do game, que é boa o suficiente para não deixar o jogo fácil. Os inimigos conseguem se esconder e criar estratégias básicas para poder eliminar você, o que é muito interessante e acaba ornando também com o contexto do game. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente mais vê que GTA 4 se distingue dos GTAs da geração passada. Os inimigos são muito mais pensantes que nos jogos anteriores. Já para poder se locomover pela cidade, vale dizer que a variedade de carros é promissora. Como a cidade, mesmo que com diversas divisões que se destacavam pelos seus visuais, apresenta um baixo número no contexto social, é compreensível que não se tenha uma diferença tão brutal entre os carros, mas a variedade atende bem o necessário para o progresso da aventura e não deixa nada enjoativo. E até aí, nada de novo. Talvez o que realmente tenha impressionado para a época são 3 elementos fundamentais. Primeiro, o comportamento das pessoas nas ruas, que teve um salto gigantesco se comparado a GTA San Andreas. A forma de andar, de interagir entre si, de se comportar dentro de uma loja, nas ruas em dias de sol ou dias de chuva, foi tudo um tanto sensacional para a época. A densidade demográfica talvez não impressione tanto, como eu já mencionei para vocês, eles não quiseram trazer tantas coisas. Por outro lado, quiseram apresentar elementos mais naturais. Então, por conta disso, observar o jeito das pessoas naquela época foi um tanto satisfatório para poder dizer o mínimo. Mas ainda existem 2 pontos que contribuem muito pra gente ficar impressionado com GTA 4. Então é hora de irmos a fundo nos visuais do jogo. A verdade é que GTA nunca foi um exemplo de gráfico, e quando a gente analisou o GTA San Andreas, nós vimos que ele se destacava muito mais por outros elementos. Aqui, curiosamente, o contrário acontece. Os gráficos realmente impressionam para a época, principalmente quando levamos em consideração que é um game de mundo aberto. Todo o jogo tem um tom pastel, que diferente dos jogos anteriores não é nada colorido, tampouco saturado. Isso tudo para poder deixar o tom mais realista e ajudar na seriedade do tema. Os cenários têm texturas sólidas e consistentes, mesmo que não esbanjem muitos detalhes de definição, e para poder esconder problemas com Draw Distance, que é basicamente o que vai sendo carregado na nossa frente, ele aplica um efeito de blur que desfoca o que está muito lá no fundo e acaba escondendo os defeitos, uma técnica muito interessante, diga-se de passagem. Mas a riqueza de detalhes pode ser vista mesmo através do número de objetos que estão presentes nesses cenários, que deixa tudo mais vivo e orgânico. Uma lata de lixo em uma viela, por exemplo, pode parecer algo simples, mas quando a gente vê o personagem interagindo com isso, é no mínimo interessante, principalmente para a época, porque não tá ali apenas para poder enfeitar o cenário, tá para você poder interagir de fato. Quanto aos ambientes internos, esses aqui receberam uma atenção que eu diria que é no mínimo absurda. Acredito que seja para ser coerente com a ideia de que Nico é mais introspectivo e os locais fechados precisam ser agradáveis, já que eles estão muito presentes. Um exemplo é que a primeira namorada que você tem, a Michelle, pergunta onde você vai levá-la, logo no primeiro encontro, e ele a leva para jogar boliche em um barzinho. Um tanto discreto e íntimo para um protagonista de GTA, né? Aos poucos, você vai descobrindo os gostos de cada namorada dele e vai visitando outros locais de acordo com isso, mas no geral é tudo mais íntimo mesmo, e esses cenários têm uma boa construção com uma boa definição em cada textura ou objeto, o que é muito legal. Só que o que de fato me chamou a atenção nesses cenários é o que nos leva a falar sobre o próximo item do jogo, a iluminação. Nos ambientes internos, a iluminação indireta é o que predomina e é definitivamente um show à
parte. Os pontos de luz são distribuídos de forma inteligente para dar um tom mais sério ao game e compõem muito bem o conceito apresentado, o conceito de realismo. Nico ou qualquer outro personagem interagem muito bem com isso. A cada caminhar, vemos a modelagem do personagem tendo seu tom alterado por conta da luz em diferentes partes do corpo. Esse tipo de iluminação acontece também de forma predominante nos cenários externos na parte da noite, e funciona bem. O único problema é que o jogo tem dificuldade em criar uma iluminação direta para poder gerar sombras mais duras, enquanto a iluminação indireta fica atuando de forma predominante, sendo rebatida por alguma superfície. Não fica algo feio, mas é importante mencionar que a iluminação direta tem dificuldade na hora de atuar em conjunto com a iluminação indireta. Mas tem mais alguns elementos importantes sobre a iluminação desse jogo que precisam definitivamente levar crédito, principalmente quando falamos da iluminação externa, que é o que mais vai aparecer durante a gameplay. Podemos começar mencionando que existe a transição entre o dia e a noite no game, e isso afeta literalmente a posição das sombras. Essas sombras são criadas pela iluminação direta e têm um tom mais difuso e não tentam impressionar visualmente pelo impacto, mas passam um realismo bem grande. Seu problema se encontra em pequenos fragmentos nas bordas na versão de PS3, mas nada que estrague a experiência. Além dessa transição, a gente consegue perceber as mudanças climáticas atuando muito bem, não só pelos dias chuvosos que fazem Nico ficar molhado por conta da água, mas pela névoa volumétrica muito bem aplicada aqui nesses dias frios. O passar do dia ou a mudança do tempo também fazem com que o jogo tenha uma mudança de tons para poder apresentar os gráficos. Tudo continua com um tom pastel, mas às vezes o tom pode ficar levemente mais saturado ou mais frio, vai depender muito do momento da gameplay. Para seguir no ritmo, o jogo tem animações em tempo real, o que faz com que você apareça com o seu personagem exatamente do jeito que você o deixou. Isso, na prática, quer dizer que se você trocou a roupa dele, ele vai aparecer exatamente com aquela roupa na cena, o que é muito bacana. Essas animações também deixam claro que a modelagem de personagens teve uma melhora significativa, não apenas por toda a construção, mas pelas expressões faciais que estão ótimas e pela naturalidade da movimentação desses personagens durante as animações. You guys had the little kiss. Very funny. What would you say if I told you he was going to rob you, cousin? I'd say, what problem has he got with my cousin? Hold on. Hey, gorgeous. No, I can't talk right now. Nos momentos de gameplay, a gente consegue observar elementos que são muito interessantes também, como o detalhe na malha das roupas, que é realmente muito bom, ou como ele é todo sombreado por um ambient occlusion, ou seja, uma iluminação indireta, que cria sombras mais discretas em partes do design do personagem. E por fim, para poder compor os visuais do jogo, a gente pode mencionar os reflexos, que se destacam pelo uso de cube maps pré-programados nos materiais dos carros, por exemplo, que embora não sejam reflexos fiéis ao cenário de fato, por serem pré-programados, o acabamento do material ao refletir é muito bem feito e cumpre o seu papel, e o efeito também chama atenção na água, em que o reflexo é fiel ao que de fato está presente. Um elemento muito importante, já que a gente mencionou, é a água. Não só a movimentação dela é muito boa, como a textura e o impacto que ela causa no personagem também é muito competente. Se você entrar com o Nico na água, você vai ver que ele vai sair todo molhado. O meu único problema com a água é que, diferente de GTA San Andreas, a gente não consegue explorar o fundo do mar. Então a gente volta mais uma vez no que eu mencionei no começo do vídeo, é que eles não quiseram de fato trazer muitos elementos, mas trazer uma boa qualidade nos elementos que a gente encontra. E já sobre o segundo ponto que fecha o ciclo de desenvolvimento realista do jogo, é sem sombra de dúvidas a física. Ela não só é competente no que faz, como dificulta as coisas e traz muita imersão em tudo que você for fazer aqui. Controlar o personagem é imersivo, dirigir os carros também traz a mesma característica em diversas instâncias, já que cada carro tem um peso diferente por termos dirigibilidades distintas aqui por conta dos modelos, além de muitos itens nos cenários terem colisão aplicada. Se a gente leva isso para um outro patamar, é fácil falar que, dos combates corpo a corpo até os tiroteios e direção, GTA é um dos jogos mais realistas no sentido de física, já feitos até os dias de hoje. E chega a ser assustador lembrar que um jogo de 2008 conseguiu apresentar uma física tão realista assim.
É claro que a gente já sabe que GTA V conseguiu fazer muito mais que seu antecessor graficamente, o que é natural, a tendência das coisas é de fato evoluir. Mas é interessante ver que para trazer tanto realismo e naturalidade precisaram colocar o jogo numa resolução de 1152 por 640, sem anti-aliasing para poder conter os serrilhados, e ainda assim é um jogo pesado que tem a inconsistência na sua taxa de quadros por segundo. De qualquer forma, GTA IV continua sendo um jogo muito realista até para os padrões atuais e conseguiu entregar o resultado que ele buscava, ser um jogo real e extremamente orgânico com seu mundo. Mas enfim, galera, o que vocês acham de GTA IV? Eu sei que muita gente não gosta por conta desse tom mais sério que ele possui, mas eu continuo achando um grande jogo. Deixa aí no campo dos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço a todos vocês e sem sombra de dúvidas a gente vai se ver na próxima.